Este é o quinto vídeo da nossa playlist sobre a multa de excesso de velocidade. Hoje nós vamos tratar sobre as informações obrigatórias que devem constar no auto de infração e na notificação de autuação. Vamos lá. Então, como você sabe, estamos conversando sobre a multa por exceder a velocidade máxima permitida e hoje informações que devem constar de maneira obrigatória no auto de infração e na notificação de autuação, e eu vou explicar para você também aquelas que não são obrigatórias, que você acha que são. Auto de infração é aquele onde são registradas as informações sobre o cometimento da infração. Ele pode ser um talão manual, pode ser feito em um talão manual ou um talão eletrônico. O que significa isso? Sabe aquele agente de trânsito, aquele policial militar que você vê em algum ponto da cidade ou na rodovia e que ele está na mão ali com um talão físico escrevendo, ou ainda um palm top ou um celular que ele está digitando? Esse pode ser o talão eletrônico e esse é o auto de infração físico, onde ele escreve, e o auto de infração eletrônico. Essas informações são transportadas para esse documento e a partir daí dá início àquilo que você conhece como multa. Esse auto de infração é o que todos chamam de multa. Tecnicamente falando, é a autuação. Então, quais são as informações que devem constar no auto de infração? Isso é estabelecido lá no artigo 280 do CTB, e nós vamos ver elas aqui agora. Tipificação da infração. Qual foi a infração que você cometeu e que deu ensejo àquela autuação, ao agente preencher o auto de infração? A tipificação pode ser o artigo ou pode ser um código de enquadramento. O artigo está estabelecido no próprio CTB. Lá no artigo 165A, por exemplo, está a recusa ao teste do etilômetro. No artigo 208 está o semáforo, transpor o semáforo vermelho. No artigo 203, inciso 5, está ali a ultrapassagem em local proibido. São mais de 300 infrações, aquela que o agente detectou e vai lançar ali no auto de infração para poder subsidiar, para poder informar a autoridade de trânsito. Ele também tem que informar o local, a data e a hora. Tem que informar também os dados do veículo, placa, marca e espécie. Mas observe que não é obrigatório lançar o modelo, não é obrigatório lançar a cor do veículo. Simplesmente placa, marca e espécie, 3 itens apenas. Ele vai lançar também nesse documento a CNH do condutor e a sua assinatura. Óbvio, naqueles procedimentos em que houve a abordagem do veículo. O mais comum é no caso do teste positivo do etilômetro ou no caso de recusa. Então o condutor ele é abordado e os dados desse condutor são lançados ali na documentação, nesse auto de infração. E por último, a identificação do agente com a sua assinatura. Então o CTB ele é bem singelo nas informações. São informações básicas para que possam subsidiar ali a autoridade de trânsito no lançamento das informações e sequência do procedimento. Mas tem mais. A portaria 354 de 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito, ela estabelece outras informações necessárias e como nós estamos lidando aqui com a multa de excesso de velocidade, nós vamos focar agora na questão do aparelho, do medidor de velocidade. Então lá no anexo 1 dessa portaria, ela estabelece os campos que devem ter no auto de infração. São 2 anexos diferentes. Um com os campos que esse auto de infração deve ter e o anexo 2, quais campos devem ser preenchidos. No primeiro anexo, nos campos obrigatórios que devem ter o auto de infração, nós temos lá no bloco 5, tipificação da infração, no campo 4, equipamento, instrumento de aferição utilizado. Campo para registrar o equipamento ou instrumento de medição utilizado, indicando o número, o modelo e a marca. Campo obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização. E aqui tem um asterisco, na própria norma tem esse asterisco. No caso de equipamentos medidores de velocidade, o número exigido neste campo corresponde ao número de série do equipamento. Então, além daquelas obrigatórias previstas lá no artigo 280 do CTB, a portaria 354 ela complementa, nos traz uma outra informação, uma outra previsão legal de qual informação adicional deve ter nesse auto de infração. Mas vamos seguir, vamos verificar agora o anexo 2 dessa mesma portaria. Anexo 2, preenchimento dos campos do auto de infração. Bloco 5, tipificação da infração. Instrumento, equipamento, instrumento de aferição utilizado. Preenchimento obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização. No nosso caso, o medidor de velocidade é um equipamento de fiscalização, então tem que ser lançada ali as informações relativas a esse equipamento. No anterior, você viu ali que deve ter a marca, o número do equipamento, o número de série do equipamento, marca, modelo, número de série, e aqui ele complementa essa informação. Então nós temos, primeiro, o artigo 280, que estabelece os campos de preenchimento do auto de infração, e a portaria 354 de 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito, que ela complementa isso. Mas vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar sobre a notificação de autuação. É aquele documento que você, proprietário, recebe, aquela cartinha que você recebe do órgão de trânsito, informando que o seu veículo cometeu uma infração. Esse documento traz informações
sobre a infração, o que foi que aconteceu, data, hora. Ela reproduz parcialmente as informações que estão lá no auto de infração. E essa notificação ela pode ser recebida de maneira física pelos correios, ou se você fez adesão ao sistema de notificação eletrônica, ela vem no seu aplicativo da carteira digital, hoje chamada CNH do Brasil. Então são dois meios diferentes de entrega dessa documentação. Quais informações devem ter na notificação de autuação referente a essa multa de excesso de velocidade? Está lá na resolução 798 de 2020. Acompanha comigo aqui. Primeira informação, deve ter a imagem com a placa do veículo. Tem que ter também a velocidade regulamentada. Qual é a velocidade ali naquela via? 80 por hora, 100 por hora? Qual que é a velocidade? Tem que ter essa informação. Tem que ter também a velocidade medida. O equipamento de velocidade, o medidor de velocidade, ele constatou que o seu veículo estava transitando a 100 km por hora. E por último, a velocidade considerada, que é o quê? É a velocidade aferida pelo equipamento, aquela que ele mediu a velocidade do seu veículo, menos a margem de erro. Nós vamos conversar sobre essa questão de margem de erro no próximo vídeo, tá? Então, não fica preocupado com isso não, vamos apenas acompanhando aqui a situação. E por último, as informações do medidor, a marca, o modelo e o número de série daquele equipamento. Isso estava previsto lá na resolução 798, porém, entrou em vigor a resolução 804, e essa resolução trouxe modificações interessantes nas informações que devem conter ali na notificação de autuação. Então, no primeiro momento, ela repetiu a informação de que deve ter a imagem com a placa do veículo. Até aí, ok. Mas e em relação à velocidade regulamentada, a velocidade medida, a velocidade considerada e as informações do medidor, essa resolução não faz menção a isso. Ou seja, na notificação de autuação, não tem qualquer obrigatoriedade de ter as informações relativas à velocidade regulamentada, à velocidade medida, velocidade considerada e informações do medidor. Deve ter apenas a imagem com a placa do veículo. Essa alteração foi feita pela resolução 804 de 2020, que alterou todas aquelas informações que nós comentamos agora há pouco, que estavam lançadas na resolução 798. E aí, lá na resolução 918 do CTB, no artigo 4º, nós temos a seguinte informação. Após a verificação da regularidade e da consistência do auto de infração, do AIT, o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração, a notificação de autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB. Então, observe aqui que a resolução 918 ela é posterior à resolução 804 e ela não trouxe a obrigação de conter as informações relativas ao equipamento na notificação de autuação. Lembrando, novamente, que o auto de infração deve ter as informações relativas ao equipamento, mas a notificação de autuação não. Ela só deve trazer de maneira obrigatória a imagem com a placa do veículo. E aí, a dúvida que você deve ter, como obter a cópia do auto de infração, já que essas informações não devem constar na notificação, mas sim no auto de infração, você tem que obter a cópia desse documento para verificar quais informações estão ali nesse documento que não constam na notificação de autuação. E eu vou mostrar para você aqui um exemplo de como faz essa pesquisa no site do Detran de São Paulo. E aí você tem que verificar, obviamente, o órgão autuador a que você foi aí flagrado para verificar qual o caminho que ele traz para obter a cópia desse documento. Mas normalmente no site do órgão autuador, ele disponibiliza ali ou o requerimento ou a cópia do documento. Vamos ver aqui comigo o site do Detran. Então aqui nós vamos fazer uma pesquisa básica. Detran SP, auto de infração. Vamos ver aqui a primeira opção que ele nos traz. Infrações, ok. Vamos descer aqui um pouquinho a tela. Solicitar cópia do auto de infração do Detran. Acesse os dados e detalhes de infração registrada pelo Detran de São Paulo. Vamos clicar aqui, iniciar serviço. Aqui ele já me traz a informação, solicitar cópia do auto de infração do Detran de São Paulo. Lembrando que esse site aqui é apenas para multas do Detran de São Paulo. Se for de outro órgão autuador, você tem que verificar diretamente lá no site deles. E aqui ele me traz alguns pedidos. Meu telefone, meu e-mail, placa, número do auto de infração, se eu sou o proprietário, se eu sou o condutor, se eu sou o procurador desse pedido. E aqui do lado eu vou juntar a documentação necessária. Aqui nesse caso aqui, como eu estou fazendo um pedido para o meu veículo mesmo, eu vou juntar aqui o documento do veículo e o meu documento pessoal. Aqui embaixo
marca essas duas declarações, você lê isso aqui depois com mais cuidado, e quando você juntou a documentação necessária e marcou todas as informações no formulário, vai abrir aqui a caixa, o botão aqui para que você continue, e ali ele vai registrar essa informação. Depois que registrou a informação, o Detran ele vai encaminhar para você a cópia desse documento, no máximo em 2 dias ele encaminha para você, e aí ele vai, no e-mail que ele vai te mandar, ele vai te encaminhar, tem instruções de como você faz ali a pesquisa. Vamos continuar aqui numa outra pesquisa. Vamos ver agora o DR de São Paulo. DR de São Paulo, vamos aqui em multas. Na primeira opção que apareceu, já nos traz a informação, multas e recursos. Vamos ver se era aqui. Aqui na primeira opção, consulte multa. Renavan, você vai colocar aqui o Renavan do seu veículo, marca aqui as letras que ele está pedindo, clica em pesquisar, e aqui ele vai me trazer as informações com o resumo das penalidades cadastradas até essa data. E aqui para você poder acompanhar, aqui nós temos o resumo das penalidades cadastradas até essa data. Aqui no canto esquerdo nós temos a IT e o número da IT. Nessa próxima página ele vai me mostrar algumas informações relativas à multa, e aqui embaixo você tem a informação imprimir auto de infração. Às vezes aparece duas opções aqui, ou imprimir auto de infração ou filipeta. Quando é por equipamento, a multa é registrada por equipamento, no caso de excesso de velocidade, é imprimir auto de infração. Então você vai abrir aqui e ele vai mostrar para você em PDF o auto de infração. Quando for registrada por agente no talão eletrônico ou de maneira manual, o nome é filipeta, específico para o DR de São Paulo. Você clica aqui e vai aparecer para você também o auto de infração. E complementando a informação de onde obter a cópia do auto de infração, nós temos duas opções, pessoalmente ou site, conforme eu demonstrei para vocês agora há pouco. E continuando aqui no nosso bate-papo, já na finalização, o que nós falamos hoje foi sobre a questão dos documentos, das informações obrigatórias no auto de infração e na notificação. Temos aqui a legislação que nós seguimos, o Código de Trânsito Brasileiro, resoluções 798 e 804 de 2020 e resolução 918 de 2022, todas do CONTRAN, e por último, portaria 354 de 2022, da Senatran. Encerramos aqui esse vídeo. Se você tiver dúvidas, aqui embaixo nos comentários, que terei enorme prazer em responder. E vamos para o próximo, que nós vamos falar sobre sinalização. Até lá!